Aumentar um pouco. Melhorou aqui melhorou a letra, o tamanho da letra? Sim, melhorou. Ótimo. Então vamos continuar então, tá? Então, meninas, continuando a nossa aula, desenvolvendo ainda o conteúdo da Constituição em seu artigo 208, o próximo parágrafo vai dizer: progressiva e universalização do ensino médio gratuito, né? Isso nos mostra que, segundo a Constituição, certo? Um dos grandes desafios da educação nacional enquanto política pública é oferecer o ensino médio à população brasileira de tal sorte que toda a população de adolescentes seja alcançada com essa política pública educacional, certo? O terceiro parágrafo vai dizer o seguinte: vai dizer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, veja, hoje, quando nós visitamos algumas escolas, e nessas escolas nós temos professores, pedagogos, que são pagos pelo poder público, né, pelo município, pelo Estado, para trabalhar especialmente com pessoas portadoras de deficiência. Nós devemos olhar para essas políticas públicas como sendo uma aplicação prática desse artigo 208 da Constituição, certo? Então, o grande desafio nosso como alunos de pedagogia, como professores, é perceber que todos esses vastos projetos e planos relacionados à educação e que atendem as mais variadas pessoas dentro das suas características, elas são políticas públicas educacionais que atendem às especificidades de direitos garantidos pela Constituição Federal, né? E aí, olha só, hoje isso é tão poderoso, é tão presente na nossa vida, que nós vamos perceber que na faculdade nós temos o piso tátil, né? Em toda a faculdade. Então, essa obrigatoriedade nas escolas, nas faculdades. Hoje nós percebemos que até os prefeitos e os governadores, eles estão aí quebrando as calçadas exatamente para colocar esse modo de orientação para pessoas cegas. Então, essas políticas públicas ligadas à inclusão, sobre uma perspectiva social, também alcançou a educação nacional. Então, é garantido a esses portadores de deficiência o direito ao acesso à educação. A grande questão, observem, a grande questão que eu vejo é que, da parte considerável da população brasileira, existe uma ignorância quanto aos seus direitos. Existem mães que chegam na escola e a criança precisam de um apoio, precisam de um acompanhamento especializado, e o sistema educacional vai dizer: não, nós não temos professores ou pessoas que possam garantir a você e ao seu filho uma educação adequada às características, né, de sua criança.
E existem muitos pais que são muito simples, muito humildes, né? Que não foram trabalhados na sua formação cidadã, né? Não foram trabalhados na perspectiva de que eles deveriam ir à busca de seus direitos. Esse pai, essa mãe volta frustrado, volta triste, sem saber de que existem direitos garantidos pela Constituição, que existem direitos garantidos, né, pela legislação estadual, que existem direitos garantidos pela legislação municipal, calcadas, essas legislações fundamentadas na Constituição Federal, gente. E essas crianças, esses adolescentes, eles deixam de serem atendidos em suas especificidades porque existe um pensamento muito simplório, muito simples, muito humilde em muitas famílias, infelizmente, né? Mas o certo é que a Constituição garante o direito a essas crianças e estes jovens e que existem políticas públicas educacionais para o atendimento dessas crianças, certo? Eu não sei se na escola na qual o seu filho ou o seu irmão estuda, mas, por exemplo, na minha escola, na escola na qual eu trabalho em Trindade, existe uma sala, certo? Exclusiva para atender crianças que são portadoras de alguma deficiência, quer seja cognitiva ou de outra espécie, de outra natureza, né? Na escola na qual eu trabalho, nós temos uma professora que dá assistência aos outros professores. Por exemplo, no meu caso, na minha sala de aula, eu tinha 4 alunos que não sabiam ler. E eu dou aula para o 5º ano. Essa professora, uma vez por semana, 1 ou 2 vezes, dependia muito da agenda dela, ficava pelo menos em torno de 2 horas com essas crianças, reforçando o processo de alfabetização e letramento, né? Então, as políticas públicas elas estão aí para atender. O grande desafio é da população, a população reconhecer ou ir atrás de seus direitos garantidos pela Constituição, né? Muitas vezes, o juizado de menores, às vezes a procuradoria, às vezes alguma área da justiça deve ser acionada para que o seu direito como cidadão e o direito do seu filho, do seu irmão, do filho de algum amigo, seu amiga, seja garantido. Porque esse direito, observe, esse direito de inclusão a uma educação especializada não é direito, primeiramente, do pai como cidadão e pagador de impostos. O direito primário é o direito da criança de ser assistida pelo Estado, visto que a Constituição diz que é obrigação do Estado proteger esse direito e criar todos os recursos e meios necessários para que estas crianças, as mais diversas, com as mais diversas limitações, estejam no sistema regular de ensino. Depois vai dizer assim, a educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade, né? Vejam o seguinte, vamos lá, Dona Margarida, câmbio, Dona Margarida nos auxilia aqui, e Lúcia também. Eu pergunto, câmbio respondendo. Vai lá, a senhora falou que vai completar 100 anos, né? Então me ajuda aí. Então, vejam, Dona Margarida, na década de 80, o Estado assumia para si a responsabilidade de criação e manutenção da educação infantil, Dona Margarida? Não. Nós tínhamos as creches, nós tínhamos esses CMEs espalhados pelo Brasil afora? Tínhamos ou não? Não tínhamos, gente. Não tínhamos. Não. Certo? As mães, lembra lá, Lúcia?
as mães, elas colocavam os seus filhos, às vezes, numa escolinha, que tinha, às vezes, uma jovem, uma senhora que gostava de dar aula e ficava e cuidava dos filhos das outras vizinhas. Comprava um quadro verde, né? Uhum. Certo? Isso. Colocava lá em cima de uma mesa e ficava dando aula naquilo que ela sabia. Brincava, Para a vizinhança, certo? para a Né? vizinhança inteira, né? E isso. Aí fazia aquele suco de kisuke, que era desse tamaninho que fazia 1.000 litros, né? Haja açúcar. E todo mundo era feliz. Professor, e bolacha Mabel. Hã? Viu, professor? Bolacha Mabel. Bolacha Mabel, exatamente. Então, o Estado, veja, gente, olha, às vezes você diz, nossa, mas não tem sala de aula, não tem CMEI. E eu concordo que nós temos que ir atrás dos nossos direitos, certo? Para construir mais CMEIs, para ampliar, para ter concursos para empregar vocês, né? Ah, que Certo? bom. É também para isso, certo? Mas hoje nós estamos acostumados, né? Porque faz parte da nossa vida, faz parte da estrutura da educação nacional. E, de repente, quem é novinho ainda nem se deu conta que houve um momento na história da educação nacional que não existia CMEI, gente. Não existia, certo? Hoje, o CMEI é Política Pública Educacional para a Infância, gente. É política pública, certo? E ela visa, como falei para vocês, existe um aspecto humanístico, sim, mas também existe um aspecto social, existe um aspecto econômico, existe um aspecto educacional. Por hipótese, tente imaginar, gente, se todos esses CMEs fechassem. Tente imaginar a quantidade de mulheres, de famílias, que ficariam em extrema dificuldade de manutenção econômica. Porque essas mulheres estão trabalhando de manhã e de tarde, e às vezes de manhã, de tarde e de noite, gente. Né? Então, essa política pública, ela é uma garantia da Constituição. E ela vem exatamente para atender a esses outros propósitos, para além das questões puramente humanísticas e educacionais, certo? Depois diz o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, a Constituição diz que é seu direito, Yarina, de entrar numa faculdade, que é seu direito, Eliane, fazer um curso superior, que você, Lúcia, né, mulher trabalhadora, certo, perseverante, corajosa, que já cuidou de tantas pessoas, agora você está aí, certo, mesmo numa situação de pandemia, está aí com toda a disposição, superando limites, enfrentando a vida e situações, porque é seu direito garantido na Constituição entrar na faculdade, né? Infelizmente, entrar numa faculdade pública para nós é uma questão complicada, é difícil, né? Infelizmente, é um outro debate, né? Porque a política pública para o ensino superior existe, mas nós temos que admitir que a escola, a educação básica, ela é fraca no Brasil. E nesses últimos 15 anos, a educação, nesses últimos 15 anos, a educação ela foi delapidada, a educação ela foi colocada numa situação extremamente degradante. Nesses últimos 15 anos. Esses últimos 15 anos de quem governou o Brasil, né? Estou falando porque são políticas públicas, certo? É o governo que administra, certo? Embora o muito dinheiro que foi investido não resultou em eficácia. O problema do Brasil, meninas, não é a falta de recursos. É a corrupção quando rouba e a falta de eficiência e de eficácia no processo ensino-aprendizagem
na qualificação dos professores. Certo? Por exemplo, vocês ouviram que lá em São Paulo existe um governador que está sendo acusado, foi processado por supostamente desviar dinheiro da merenda. Né? Nós sabemos que ocorre isso. É a merenda, é o fardamento, é o material didático, é o livro didático. Então, existe muita corrupção no Brasil e, infelizmente, muito desse dinheiro que é dispensado, que é direcionado para a educação, não é utilizado da maneira mais eficaz e mais produtiva possível. Certo? Então, o que ocorre? Qual é a consequência disso? Existem políticas públicas voltadas para a oferta de recursos financeiros para a qualificação de professores, bolsa para alunos e assim por diante. Mas, infelizmente, mesmo assim, nós temos que admitir que a educação básica pública no Brasil fica aquém. O jovem que faz a escola pública, faz toda a educação básica na escola pública, geralmente ele, quando faz o Enem, ele entra no processo de disputa de vaga em faculdade ou na universidade pública em uma situação desfavorecida. Porque os alunos que fazem escola particular geralmente estão mais qualificados do que aqueles que estudam na escola pública. Por isso, aí vai a minha análise. Veja, o FIES é uma política pública, tudo bem? O FIES é uma política pública educacional, redistributiva. Nós vamos ver isso mais à frente. Tá? O ProUni é uma política pública educacional também. A OVG também é uma política educacional, certo? Mas o grande problema, gente, é que a educação básica, especialmente os 5 primeiros anos, não, a educação infantil e os 5 primeiros anos do ensino fundamental, gente, deveria ser a etapa da educação básica, que deveria receber muito mais cuidado, muito mais dinheiro, muito mais preparo dos professores, material didático e assim por diante. Por que, professor? Porque é a base, gente. Se vocês olharem os dados estatísticos mostram que as nossas crianças que estão do 2º para o 3º ano, uma boa parte não domina a leitura. E isso vai ter dificuldade na matemática, porque às vezes a criança ela sabe calcular, mas ela não sabe interpretar o problema, não sabe ler, não sabe a função da vírgula. Eu tenho numa sala de 28 alunos, 4 que não sabiam ler. Estavam no 5º ano. É de partir o coração. Eu digo para você, sinceramente, eu não falo com pieguismo, não. É o meu sentimento. E, às vezes, a própria mãe chegar e dizer, professor, se o meu filho passar, vai prejudicar ele, porque ele não sabe. Vai prejudicar ele. O meu filho tem que ficar reprovado para, pelo menos, tentar aprender a ler, para poder ir para o 6º ano. Olha o desespero dessa família, gente. Olha o desespero. Né? Então, é preciso desenvolver mais políticas públicas voltadas para o ensino fundamental, quer seja a educação infantil, quer seja os 5 primeiros anos. Porque uma criança que sai, gente, do 5º ano lendo, escrevendo e sabendo as operações fundamentais, gente, deslancha. Né? Olha só, você aprende sobre água
na educação infantil, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano você estuda sobre água, no quinto ano você estuda sobre água. É ou não é? É o mesmo assunto. Aí, quando chega para o sexto ano, você vai novamente estudar água, só que de mais aprofundada. Então, a ciência, a história, a geografia, que você estuda até o quinto ano, você vai estudar novamente do sexto até o ensino médio. Então, qual deveria ser a grande ênfase da educação básica, né? Até o quinto ano do ensino fundamental? A leitura, a interpretação do texto, a escrita, o domínio da linguagem escrita e oral, para empoderar essas crianças, para dar ela voz, né? Certo? E a matemática, porque na matemática a criança mais à frente, a partir do sexto ano, vai fazer química, física, biologia, genética, certo? Porque vai ter o conhecimento da língua e vai ter o conhecimento da matemática para calcular. Por isso, é preciso que novas políticas públicas sejam voltadas para a base. Mais dinheiro para a base, mais qualificação dos professores para a base. E aí, semana retrasada, eu ouvi um deputado de São Paulo, olha que coisa maravilhosa, dona Margarida, presta atenção. Eu não sei se a Eliene também está no nosso naipe, Eliene. Estou ouvindo, estou ouvindo. Vamos lá, Eliene, vamos lá. Você ouviu falar do magistério, Eliene? Você foi da época do magistério? Mais uma colega, a nossa coleguinha. Certo? Em São Paulo, Eliene, em São Paulo, eu ouvi falar que o deputado falou né, na internet, que o Estado de São Paulo está projetando o retorno do ensino médio em magistério. Quando eu ouvi, eu quase levantei e bati palma. Maravilha! Sabe por quê, gente? Porque o magistério era um excelente curso. Eu fiz magistério. Eu estudei didática, eu estudei metodologia, eu dei aula. Gente, eu tinha 16 anos, 17 anos. Eu ia dar aula no estágio. O estágio da pedagogia, ensino superior não tem o estágio nós chamamos o estágio de observação e o estágio de... esqueci o termo técnico daquela época. Mas o aluno de pedagogia de magistério dava aula. Eu dei aula. Com 16 anos, eu tive que preparar meu plano de aula, ir para a escola pública e dar aula da primeira série até a quarta série. Eu era um moleque, na linguagem laparaense, né? Eu era um moleque. Mas eu estava num curso que preparava a gente para dar aula. Eu já falei para vocês, eu era gago. Quer dizer, eu sou gago, certo? E olha como me tornei esse tagarela. Porque o curso de magistério, gente, era um curso que preparava. Agora, tente imaginar, eu fico pensando, olha só, Eliene, Lúcia, olha só, gente, eu digo para vocês aí, ó, Simone, Judite, Késia, Bianca, Norma e Arina, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Tente imaginar, certo? Tente imaginar, lá em São Paulo, essa juventude fazendo, primeiramente, o magistério, sendo despertada para fazer pedagogia. Observa. Esse aluno, essa aluna que fizer o magistério no ensino médio e depois fizer a pedagogia no ensino superior, pergunto, vai ser ou não um aluno porreta na pedagogia? Vai ou não vai? Não vai ser um aluno mais bem preparado, mais crítico? Com certeza. Vai dar trabalho para os professores de pedagogia, porque esses alunos do magistério já vão vir com uma base. Já estudou Piaget, já estudou Vygotsky, já estudou metodologia.
ele vai esperar que o curso de pedagogia seja o quê? Mais amplo, mais profundo, mais prático. E aí eu digo, né, que, de fato, essa política pública de São Paulo, essa política pública educacional do Estado, porque é específico do Estado de São Paulo, eu penso que vai ser uma boa estratégia para melhorar a educação básica até o 5º ano. Porque eu não tenho dúvida que estes jovens que fizerem o magistério e depois fizerem pedagogia sairão do curso muito mais bem qualificados, preparados, né? Não estou dizendo que vocês não sairão qualificados e preparados, não estou dizendo isso. O que eu estou afirmando é que, pelo tempo de estudo, tente imaginar aí, Lúcia, tente imaginar, eu pergunto para você, se você tivesse feito o ensino médio, e no ensino médio você já tivesse estudado didática, filosofia da educação, certo? Já tivesse se familiarizado, ambientado com o próprio linguajar pedagógico, o curso na faculdade não seria mais fácil? Você não aprofundaria mais os conteúdos? Não seria assim? Com certeza. Então, é a isto que eu estou me referindo. Né? É a isto que eu estou me referindo. Né? Que era na nossa época, né? Na época da Eliene, na época da Dona Margarida, na nossa época. Na nossa época, nós fazíamos o ensino médio, a política pública, naquela época, até a década de 80, era a pessoa escolhia a área e depois fazia faculdade. Né? Uhum. Aí tinha ciências biológicas, lembram? Ciências biológicas, ciências exatas, existem ciências humanas. E depois tinha o curso técnico de magistério, o curso técnico de administração, o curso técnico de contabilidade, o curso técnico de enfermagem. E a pessoa, quando ia para a faculdade, ela já ia preparada para aquele curso, porque no ensino médio ela tinha escolhido aquela área com a qual ela se identificava. Era ou não era assim, gente? Por isso, aquela medida provisória que foi assinada pelo presidente Temer, na minha opinião, foi uma sacada, foi um retorno àquilo que era a educação na década de 80. Porque essa medida provisória vai oportunizar o jovem escolher o seu itinerário educativo. Em outras palavras, de repente, olha só, Eliene, você tem menino, menina, qual a idade? Tem quantos anos? 11 anos. 11 anos. Aí você conhece o seu filho. Você acha que ele é bom de matemática, de linguagem, de biologia, essas 3 áreas. De matemática. Geralmente, pessoas que se identificam com matemática, certo? Toda regra tem exceção, né? Mas quem se identifica com matemática não quer estudar biologia, não quer estudar outras áreas, não. Quer ir para matemática. Potencialmente, certo? Há uma tendência de ele querer fazer administração, contabilidade, jogos, computação, certa? Megatrônica, possivelmente, se ele se identificar com as ciências exatas. Agora eu pergunto, tenta imaginar, Eliene, ele gosta de matemática e hoje, agora, a partir da medida provisória lá do Temer, ele pode escolher estudar o ensino médio, matemática, se preparando para a faculdade. Entendeu? Agora, Eliene, olha só que tristeza. Judite, olha só que tristeza. Simone, Kessia, preste atenção. Existem jovens que passam na faculdade, ficam felizes, porque passaram naquele curso. E quando o curso começa, esse jovem percebe que não tem a base. Ele paga o primeiro semestre de, por exemplo, engenharia, né? Aí ele fica empolgado. A partir do segundo semestre tem matemática pura. E ele não sabe.
e ele desiste. Agora, a política pública é: você se identifica com matemática? Então, você pode escolher, no ensino médio todo, dar ênfase na matemática. Você vai estudar matemática do primeiro até o terceiro ano. E, ao terminar o terceiro ano, você vai saber mais matemática do que, de repente, aquele neto da dona Margarida, que se identifica com as ciências biológicas. E esse jovem estudou biologia, esse jovem estudou outras áreas ligadas à ciência, e não à matemática. Deu para entender? Então, tudo isso são políticas públicas que visam melhor servir a população brasileira. É claro que, né, na implantação dessas políticas públicas existem debates, existem conchavos políticos, existem políticos que torcem para que as políticas públicas não deem certo, gente. É ou não é? Sim. Olha só que coisa estranha. O atual governo ofereceu aos estados recursos financeiros para implantar as escolas cívico-militares, que tem como padrão as escolas militares, certo? Vocês acreditam que governadores não aceitaram os recursos financeiros? Por quê? Porque se eles aceitassem, o governo federal implantaria algumas unidades de escolas cívico-militares e a população iria vincular aquela política pública ao governo federal e não ao governo estadual. E, por conta de conchavos políticos, o governador de outro partido disse: não queremos essa política pública educacional aqui. Porque, se nós aceitarmos, nós estaremos contribuindo para que esse governante ele seja bem visto pela sociedade. Olha a que nível os nossos governantes eles administram as coisas públicas. Percebe? Então, é preciso perceber que esses acessos a níveis mais elevados é uma obrigação do Estado. E para que a criança alcance esses novos níveis elevados, é preciso oferecer uma educação de qualidade. E para oferecer uma educação de qualidade, é preciso desenvolver políticas públicas educacionais de qualificação dos professores e uma melhoria da educação na base, ou seja, na educação infantil e pelo menos nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, gente. E depois o texto vai dizer, né, a oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Hoje nós estamos aqui na faculdade, mas existem milhares de jovens trabalhadores estudando à noite, gente. É um povo sofrido, ó. É um povo sofrido, é um povo perseverante. Eu já estudei à noite, gente. Eu já estudei à noite. Quando eu fiz, após o magistério, eu fiz o curso de adicionais. E é difícil. Eu fiz faculdade à noite, eu dormia feito um condenado. A partir do segundo horário, eu dormia. Meu Deus do céu, que vergonha. E a minha mãe era a professora da faculdade e a professora de filosofia da educação era amiga da minha mãe. Disse, meu Deus. Aí eu dormia. Aí, quando eu acordava, eu não fazia assim, né? Eu acordava e fazia assim, né? Balançava a cabeça, como que dizendo, estou concordando com a senhora. Aí depois levantava o rosto. Mas era uma resenha, era muito constrangedor, gente, era muito constrangedor, né? Porque eu era professor, né? Eu dava aula de manhã e à tarde e estudava à noite. E por isso eu entendo vocês, gente. Olha, vocês que estudam na faculdade à noite, vocês são pessoas espetaculares, certo? É emocionante poder dar aula para vocês, porque eu sei, os professores da faculdade sabem do esforço que vocês fazem. Aliás, nós não sabemos, né? Nós sabemos modo de pensar, né? Mas vocês sabem o que é cada dia ter que superar
todos os condicionantes históricos para continuar estudando. Tá? Vocês estão de parabéns. Certo? E o Estado deve garantir isso. Certo? Para o seu filho, para o meu filho, que de repente não, ele teve que ir para o trabalho, né, para poder ajudar na manutenção de casa, então que ele estude à noite. E o Estado tem que prover isso. E depois diz o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Observem, nós temos esses direitos garantidos. Isso existe, né, amplamente, está universalizado? Resposta, não. O livro didático, bacana, não é verdade? O livro didático, certo? Outros suplementos, farda, né? As crianças da minha escola, cada uma recebeu 2 fardas. Um sapatinho bacana, 2 fardas, material escolar, caderno, livro, bacana, certo? Transporte escolar. Geralmente, o transporte escolar, que é garantido pela Constituição, esse transporte escolar geralmente é uma política pública que alcança geralmente escolas rurais, né? Mas existem, gente, municípios que têm essa política pública. Vocês sabem que tem municípios que ficam perto de Aparecida, perto de Goiânia, e que os prefeitos ou a prefeitura paga um hospital já, que paga um ônibus para trazer e levar os jovens, né, que são de outros municípios para estudarem nas faculdades aqui de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. E tudo isso, gente, são políticas públicas. Digo aqui, assistência à saúde. Temos isso? Isso deve ser muito raro. Eu nunca vi, a não ser quando a Secretaria de Saúde manda o dentista para fazer bochecho e para ensinar as crianças a como escovar os dentes, né? E aí, gente, tem apenas alguns segundos. Aqui nós finalizamos essa segunda parte de nossa aula. Na próxima semana, nós continuaremos os nossos estudos. Um abraço e até lá, gente. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Terra para Marte, Judite. Ai, Ju.